Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Fiagro, que fazia tempo que eu não falava aqui no canal, o EGAF11 da Ecogestão. E a gente vai ler o relatório do mês de outubro, que foi lançado apenas agora, 2 dias atrás, ou seja, dentro do mês de dezembro, está saindo um pouco atrasado, que se refere aos pagamentos feitos em novembro. Ainda não foi feito o anúncio dos dividendos para serem pagos agora no mês de dezembro. Antes de mais nada, eu vou passar alguns números para vocês, retirados lá do site do Investidor 10. Então, ele atualmente é o segundo maior dividend yield anualizado da nossa bolsa de Fiagro, em termos de Fiagro, com 18,20% ao ano. No ano passado, ele distribuía apenas trimestralmente. Ele é um fundo que está completando 2 anos exatamente nesse mês. É um dos Fiagros mais antigos da nossa bolsa, que a maioria dos mais antigos completou 2 anos, está completando 2 anos. Alguns são mais recentes, tem um ano e pouco, e esse aqui já está completando 2 anos. Então ele é o segundo maior dividend yield da bolsa no momento. Em termos de P sobre VP, ele é o 14º mais descontado, ou seja, ele não está muito descontado atualmente. Atualmente ele está com 1 o P sobre VP, ou seja, desconto puramente ele não tem nenhum, tá zerado, nem tem desconto, mas também não tem ágio. Em termos de patrimônio líquido, com uma emissão que terminou no mês de outubro, ele bateu a marca de 306 milhões, quase 307 milhões, então ele está na 11ª posição atual na nossa bolsa em termos de patrimônio líquido. Infelizmente, a liquidez diária dele é relativamente baixa, abaixo de 1 milhão, ou seja, não é tão fácil assim vender e comprar cotas dele. O último rendimento dele foi de R$ 1,33, o que deu, em termos de yield, 1,34%, o que é um yield alto. E ele é atrelado ao CDI. Ele é um dos poucos Fiagros que até o momento a gente não vê aquela queda clara nos dividendos, apesar dele ter, eu acho que é a maior taxa de administração da bolsa. Eu acho que não tem ninguém cobrando mais do que 1,2, e poucos são os que estão cobrando acima de 1,15. Os mais caros estão cobrando 1,15, aqui ele está 1,20 e ele ainda possui uma taxa de performance, mas mesmo assim ele é um dos que está distribuindo mais. E ele ainda é um fundo de base 100, ou seja, por isso, além dele ser um fundo que eu não considero nem fundo médio ainda, porque abaixo de 400 milhões eu não considero um Fiagro de porte médio, ele ainda é um Fiagro para mim pequeno, apesar dele estar maior agora, porque ele antes estava menos de 200 milhões de patrimônio, agora já ultrapassou a barreira dos 300 milhões. Como ele é um fundo de base 100 e não é tão grande, ele tem uma quantidade de cotistas pequena, relativamente pequena, abaixo de 9 mil cotistas. E o valor de mercado da cota dele está atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, R$ 99,13, e o valor patrimonial da cota dele é R$ 98,82. Aqui temos mais números dele. Esse valor aqui não considera o valor da emissão que foi concluída no mês de outubro, por isso que está 186 milhões. O total do patrimônio alocado dele nesse período aqui era 98,60%, mas atualmente vai ficar até maior no próximo relatório, porque ele vai ter essa alocação de novos recursos, que são praticamente 123 milhões de recursos que ele conseguiu com a nova emissão. Ele tem expulsão geográfica em 11 estados e em mais de 13 culturas. No momento do fechamento aqui desse relatório, a cota dele está valendo 99,5 centavos, não está muito diferente do momento que a gente está gravando o vídeo, que está 99,13 centavos. Como eu falei, o número de cotistas dele é abaixo de 10 mil, apenas 8 mil. É uma quantidade de cotistas pequena, apesar do fundo já ser mais ou menos antigo. E ele tem 27 ativos, o que também não é um número muito grande, mas mesmo assim, ele está mais diversificado que alguns fundos que tem até mais ativos, porque tem alguns fundos que tem vários ativos, mas 2, 3, 4 do mesmo devedor. E aqui ele é mais diversificado em termos de devedores. Aí aqui ele fala da quinta emissão que eu falei para vocês, ó. A quinta emissão do EGAF captou 122 milhões. Eles queriam captar 200 milhões e atingiram apenas 122 milhões. Mas é uma boa marca, considerando o tamanho do fundo. Ele quase que dobrou de tamanho. Ele tinha 186 milhões e conseguiu mais 122 milhões. Ele estava praticamente tentando mais do que dobrar o tamanho do fundo e acabou não conseguindo. E ele cita também esse detalhe aqui, que no mês de outubro vendeu 12 ativos, o que totalizou um montante de 10 milhões, e adquiriu mais 2 ativos no total de 16 milhões. Foram a CRA da Plantar, de 10 milhões e meio, e um FDIC da Cotribá, de 6 milhões. Ele tem FDIC, mas é quase nada. Ele tem praticamente mais CRA. Ele é um fundo praticamente 100% CRA e praticamente 100% CDI, para quem não sabe. Aqui novamente ele fala sobre esse follow-on, que foi aberto no dia 5 de outubro. A oferta final foi encerrada no dia 8 de novembro, e não em outubro
outubro, como eu tinha falado para vocês. E foram captados, como eu já tinha falado, 122 milhões. E o patrimônio líquido atual passou a ser praticamente 307 milhões. Não é 307 milhões não, ele está arredondando, é 306 milhões e alguma coisa. E as cotas vão ser convertidas ainda nesse mês, na próxima semana, aqui no dia 14 de dezembro. Foram adicionadas mais 1.242.993.000 cotas. Eu não encontrei a DRE do fundo, é até estranho, porque eu não conheço nenhum fiagro, fora esse aqui, que não tem a DRE do fundo. É até estranho, mas eu não achei, eu creio que realmente não tenha, apesar do relatório ser relativamente grande. Aqui a gente tem toda a carteira de ativo do fundo. Não dá para pegar tudo em uma página, eu vou mostrar parcelado, digamos assim. Aqui a gente tem o nome dos devedores, os primeiros 17, ele tem 27. Aqui a gente vê as taxas. Você vê que as taxas dele não são nenhum absurdo, porque apesar de maioria dos fiagros terem taxas relativamente altas, que a maioria deles, inclusive esse aqui pode ser considerado high yield, mas ele não é tão high yield como outros. Que a gente vê vários com várias taxas CDI mais 7, CDI mais 8, CDI mais 9, CDI mais 10, e aqui a taxa máxima que ele pega, pelo menos nessa primeira página, é CDI mais 5, o que não é tão absurdo assim. E você vê que os pagamentos são feitos diferente da maioria dos fundos, semestralmente, quase todos, e alguns até anualmente. É por isso que ele pagava no ano passado trimestralmente. Ele era diferentão, por isso eu acho que ele também tinha menos cotistas. Só esse ano ele começou a distribuir mensalmente, a partir de janeiro desse ano. Então, por isso também ele não ganhou tantos novos cotistas. Por exemplo, no ano passado mesmo, quando eu entrei nos fiagros, eu vi que o dividend yield desse fiagro era bom. Eu até me interessei, mas quando vi que ele pagava só trimestralmente, aí eu não quis mais. Aqui a gente vê os valores de mercado dos ativos, de cada um desses devedores, e os patrimônio líquidos atrelado a essas dívidas. A gente vê que a maioria dos CRA são diferentes devedores, não devedores repetidos, digamos assim. Aqui é um dos FDICs dele, aquele da Cotribá que a gente viu. E ele não cita aqui que é um CRA, mas são CRAs, tem esse detalhe também. Aqui é uma exceção, FDIC. Aqui a gente vê o restante dos devedores, a gente vê mais um FDIC aqui. A gente vê que tem um ativo que não é atrelado ao CDI, é esse aqui que é atrelado ao dólar mais 9% ao ano. O resto, como os demais, são CDI. Ou seja, ele é praticamente um fundo 100% atrelado ao CDI. Exceção é esse aqui do dólar, que é 2%. A gente ainda vai ver como é que vai ficar as novas alocações dos 122 milhões que faltam. Aí a taxa média dele, no geral, é CDI mais 4,97%. É praticamente CDI mais 5%. Essas três taxas aqui são as mais altas do fundo. Ó. CDI mais 6,5%, CDI mais 5,60% e CDI mais 5,75%. Além dessa CDI mais 5,30%. Mas são de devedores com um patrimônio líquido de dívida pequeno em relação à maioria, né? Olha aqui, 2,66%, 2,4%, 1,58% e mais 0,57%. Totalizando aqueles 184 milhões. Não é o patrimônio total, você viu que ele ainda tem um pouquinho a ser alocado, fora esses 122 milhões da última emissão do fundo. Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, meu amigo, você possui o EGAF 11 na sua carteira? Você está pensando em colocar? Me diga aqui nos comentários qual outro fiagro você possui na sua carteira. E meu amigo, se você gostou do vídeo, não esqueça, deixa aquele likezão, ative o sininho, se inscreva no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!